Até assim, eu saber sua opinião. Você acha que esse período que a igreja está vivendo tem alguma coisa a ver com esses movimentos que aconteceram dos anos 60 para cá? Isso trouxe um prejuízo para a igreja de alguma forma? Eu tenho um ponto de vista meu particular. Eu não acho que esse vírus aconteceu de um cara que comia morcego. Não acho mesmo, né? Eu acho que isso aí foi fabricado. Fizeram lá uma burrada, pode ser que esse negócio vazou, e nem os caras tinham ideia do tamanho do buraco que eles estavam causando, mas saíram bem. Quem criou o vírus saiu bem, que é a economia. A China só não domina o mundo porque eles não conseguem plantar para sustentar o povo, para alimentar todo mundo, senão a gente estava frito, né? Inclusive eles usam outras formas para dominar, né? Sim. Já quando consegue plantar, eu compro lá a exatamente. terra no país do cara. Isso não é mentira, a gente sabe aí quantos produtores tem aí na região de Mato Grosso que falam, eu estava conversando com um cara que é baiano, que comprou umas terras na Bahia, e ele falou, rapaz, tem um monte de como é que eles chamam? Tem um nome que eles dão para a terra, um pedaço da terra, né? Gleba, alguma coisa assim, né? Então ele falou, olha, tem um monte aí que é de chinês. Falei, caramba, os caras estão plantando. Então eu não acredito que isso aí aconteceu do nada. Eu acredito que isso aí veio de uma situação criada. E outra coisa, me assusta. Me assusta ver o comportamento dos cristãos nos dias de hoje, né? Porque o medo da morte. Poxa, eu não estou dizendo que você vai sair, aglomerar. Não sou ignorante nesse aspecto, né? Eu entendo que você tem que tomar seus cuidados. É lógico, é um vírus, é uma pandemia. Mas cristão com medo da morte. Eu nunca pensei que eu ia viver para ver isso aí. O cara, eu não vou na igreja, não, tal. Igreja com todos os cuidados. O lugar mais seguro que tem, que eu acho, é a igreja. A maioria das igrejas, né? Sim. Sei que tem igreja que cabe 40 e os caras enfiam 50. Não pode. Aí tá errado. Faz 3 cultos, né? Não pode nem sem pandemia, né? Exato, nem pandemia. Isso aí até um risco, né? Sim. Se cai um endemoniado lá, Deus me livre. Morre gente lá, pisoteada. Então, mas me assustou. Me assustou, principalmente porque eu vejo um agir muito grande do inimigo por trás disso aí. Eu estava falando para os meus alunos. Então você vê, o que está mais fechado, principalmente no Brasil. Em outros países ainda, mas é igreja e escola. Você quer o povo burro e um povo sem religião. É a faca e o queijo que o diabo precisa. Então, o comportamento dos cristãos me assustou. Como pastor, como professor de seminário, como cristão, me assustou bastante. Porque tem que dizer, eu não estou com medo, é minha família tal, que não quer deixar eu sair e tal. Tudo bem, né? Só que aí começa a vacinação e o cara continua em casa. Aí você, com essa porcaria que nós temos hoje em dia, você vê que quando deu aquela primeira abertura, eu vi um monte de cara pegando avião, viajando tal, foi viajar, aí fechou de novo, né? Que aí o negócio multiplicou. Quer dizer, o primeiro lugar que eu iria seria na igreja para agradecer ao Senhor pela vida que foi preservada, porque eu não fiquei num leito de hospital, num leito de UTI. Quantos amigos eu perdi aí? A gente perdeu aí, até na nossa igreja, nós perdemos um irmão muito querido lá, né? Pelo vírus, por complicações do vírus. Então isso me assustou bastante. E isso mostra o quê? Desconhecimento da palavra de Deus. Que a gente sempre prega contra a morte, que a morte é uma passagem. Né? Exatamente. Então é um contrassenso. Então me assustou demais. Eu tenho visto assim, né? O São Paulo diz, né? Preserva o que você tem, para que você se mantenha em pé, né? E a revelação fala, cuidado com a tua coroa. Cuidado, zela por ela para que ninguém tome a tua coroa. Então a revelação dada a São João lá em Apocalipse. Então eu vejo com bastante preocupação. Então, é até interessante, porque você dá aula de Antigo Testamento. Sim. Mas você gosta muito de escatologia, esses estudos assim dos fins do tempo, dos tempos, digamos assim. E como que surgiu essa curiosidade, digamos assim? O gosto pela escatologia surgiu na minha juventude. Eu fiquei um tempo afastado da igreja. Quando eu voltei para congregar na Batista da Lapa, de cara, o pessoal falou, não, presidente da mocidade, chamavam mocidade naquela época, né?
chamava Juventude e tal. Aí eu não queria. Se você não quer, deixa seu nome, você não vai ser eleito. E ninguém me conhecia direito. E naquela época tinha eleição, né? Para juventude, para mocidade, para homens, para mulheres. Eu fui eleito. E foi aí que eu fui parar no seminário. Senti desejo de correr para o seminário. Mas nessa época que eu comecei a voltar para a igreja, a literatura que me atraía era a literatura de escatologia. Eu gostava, sempre gostei. Filme de terror, filme de suspense, filme de anticristo. Sempre gostei disso aí, né? A tal da teoria da conspiração, né? Sempre gostei, sempre. Então, eu estudei muito. Hal Lindsey, que era o profeta dos anos 80, escritor de vários livros, né? Tinha um cara que chamava, não sei se está vivo, Dario Salas. Ele falava que o CPF era a marca da besta, fazia soma lá, né? Aí eu falei, deixa eu ver se é mesmo. Eu tinha um amigo argentino, eu falei, escuta, como é que é o SIC? Naquela época era SIC, nem chamava CPF. Como é que é o SIC na Argentina? Ele falou, não, na Argentina não tem isso. Lá é registro geral. Eu falei, então quer dizer que o diabo só trabalha no Brasil, né? CPF, escolheu o SIC no Brasil e outra coisa em outro lugar. Eu vi besteira pra caramba. Fiz seminário com judeus, messiânicos. Foi a época que eu conheci o Instituto Bíblico do Brasil e que eu comecei a estudar teologia, antes de parar no Enéas Tonini. Então, eu sempre gostei de escatologia. E sempre estudei. Tenho vários livros. E hoje eu olho a escatologia com um olhar muito... Aprendi aquele padrão, né? Amilenista, pré-milenista, pós-milenista, da nova ciência, tal. Aprendi aquele padrãozinho. Mas hoje você consegue olhar. Será que o milênio ele é literal mesmo? Será que a grande tribulação é isso que a Bíblia fala? Literal? Será que a grande tribulação é um período mesmo? Esses 7 anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio? Então hoje eu olho, né? O nosso ensino no seminário, nós somos pré-milenistas. Nós ensinamos isso. Mas não descarte de você olhar com outros olhos a escatologia. Eu olho com bastante olhar crítico, né? Mas você nunca chegou a dar aula de escatologia? No seminário? No seminário, não. Não dá, eu sou expulso. Por quê? Né? Porque se eu colocar essas teorias aí, eu apanho lá dentro. Mas é assim, eu ensino que nós, batistas, nós nos aproximamos mais da visão pré-milenista. Eu acho que é a mais lógica dentro dos padrões bíblicos, né? Mas esses números eu enxergo com muito cuidado. Não sei se isso aí é literal ou não. Então, é uma visão minha, é a minha análise particular. Sim. Mas eu acho que assim, eu estudo muito essa área de política e tal. E às vezes você fala, o sujeito é comunista, não sei o que é comunista, mas quando a pessoa tem a cabeça muito quadrada, achando que comunismo é só aquilo que está ali na definição do livro lá, por exemplo, do Norberto Bobbio, no dicionário de política, não, que é o governo que chega, estatiza, tal, a economia, o cara não entende direito o que você está falando. Sim. Né? O cara, quando ele aprofunda um pouco mais, ele começa a entender, não, o comunismo é toda uma cultura, na verdade, não é nem uma ideologia política, é uma cultura, um jeito de enxergar o mundo, de você até viver, né? De você, que não se restringe à economia em si. E eu acho que com relação a essas questões escatológicas, é isso. O povo ficou muito tempo preso nesse... Não, ou é assim, ou é assado, ou é desse jeito. Exato. Marca da besta. O que é a marca da besta? Né? Fora que o Apocalipse, ele é um livro... volta um pouco no que a gente estava falando do Antigo Testamento. Ele é um livro construído em cima de formas que o autor enxergou de passar aquilo, literal, né? Ele tem a profecia, ele tem a história, e ele tem alegorias que são contadas, simbologias. Exato. Você tem que estudar o Apocalipse nessas visões aí. E outra coisa, assim, você começa a falar de política, o cara fala, irmão, na Bíblia está escrito que vai cada vez pior. Né? Irmão, não tem governo perfeito. A igreja não é desse mundo. A gente não é desse mundo. Meu, vamos falar a verdade, isso aí, uma criança criada numa igreja batista, uma criança com 6 anos de idade, ela sabe disso. Sim. Então, quer dizer que como no mundo vai cada vez pior, eu não posso querer eu vou viver num regime comunista e vou, que bom que eu estou sendo perseguido, que bom que o meu irmão aqui morreu fuzilado, que bom que eu não posso pegar a Bíblia, abrir e, né? Então, essa visão, é que eu falei, minúscula dentro das nossas igrejas. Não se estuda Bíblia. Então, quando vai, por exemplo, se dar um estudo de escatologia, eu já escutei, nessa igreja que eu estou como pastor, algumas pessoas que frequentaram a igreja dizendo, de novo ensinando carta do Apocalipse, cartas às igrejas, de novo.
né? Como se o cara fosse doutor na área. Então, isso você estuda, porque você está cavocando. Cada cavocada que você dá, você acha uma minhoca diferente. Você acha um índio enterrou um negócio lá, uma bolinha de gude que ficou lá e o tempo comeu, uma moeda que uma criança... Então você vai descobrindo coisas, né? Porque a Bíblia, ela é um livro assim, profundo. Ninguém tem o domínio da Bíblia. Ninguém é doutor em Bíblia, né? Você conhece e vai crescendo em conhecimento. Então a igreja tem esse negócio. Ah, não, é política, eu não gosto de política. Eu acho que até o Spurgeon que tem, né? Por isso que os púlpitos estão fracos e o povo emburrecido, né? Porque a pessoa diz que não gosta de religião nem de política. Então, por isso, né? Púlpitos fracos e um povo emburrecido. Povo que não sabe votar, né? Vota em candidato que é a favor da ideologia de gênero. Vamos pegar aqui no PSDB. Quantos anos eu votei no PSDB? Porque eles eram enrustidos. Hoje é declarado. Hoje você pega um Fernando Henrique Cardoso, o cara é a favor da maconha. Mas a gente vota em candidato do PSDB e acha que não tem nada a ver. Ah, é social-democrata. Quer dizer, é uma coisa que não existe, né? É a mesma coisa que falar que o cara é palmeirense corintiano. Não existe isso aí. Ou é social ou é democrata. Então, o povo a igreja se distanciou e acha ruim. Eu lembro quando eu era da igreja batistana Lapa, eu era presidente dos jovens, eu falei, tinha um irmão que era médico e a esposa dele era enfermeira padrão. Eu falei, irmão, a gente quer dar um estudo na juventude sobre sexologia, tal. Vocês não podem? A gente, para ter liberdade de pergunta, os meninos ficam com o irmão e as meninas ficam com sua esposa. Oh, beleza, tal. Ah, os diábolos, conhece os diábolos, né? Existia o diábolo. Os diáconos, uma boa parte dos diáconos se levantaram, né? Ah, não, onde já se viu falar? Eu era desbocado, né? Só faltou falar um palavrão. Pena que naquela época eu era educado. Senão eu falava um palavrão para eles. Mas eu falei, então, irmão, vamos aprender aí fora, aí, ó. Nas esquinas, né? Deixa aprender aí fora. Depois, com jeitinho, a gente ainda conseguiu. Tivemos 2 reuniões e as meninas perguntavam coisas que elas não iam perguntar junto com os meninos. Hoje a coisa está mais deslavada, vamos dizer assim. Mas há 30 e poucos anos atrás, a coisa era mais comedida. Há 35 anos atrás, mais ou menos. Né? Então, os meninos perguntaram coisas lá que eu jamais iam perguntar com uma menina do lado. Então, 2 aulas que a gente teve, acho que com esse irmão e com essa irmã. Então você tem a oportunidade de aprender dentro da igreja, mas existem os tabus. Né? O cara fala hoje em dia, não, irmão, é pecado, é pecado. Eu sou da época em que quando começaram a trazer o violão elétrico, a guitarra, é pecado. Nossa, tinha irmãos que falavam, que horror, é o rock. Ele comparava lá, né? Quer dizer, hoje é a coisa mais natural do mundo. Bateria, o que é isso? Bateria nem a pilha chamava de bateria, com medo de ter bateria dentro da igreja. Hoje toda igreja tem, né? Então, são costumes. Você vai vencendo na época, você tem que entender. Senão você... E por que o cristão ele se torna uma cabecinha quadradinha? Porque não estuda, não acompanha. Então o cara acha que o cara está com um boné na igreja, não pode, é pecado, tal. Não é um costume, eu não gosto, né? Não gosto de ficar mascando chiclete. Eu sou meio viciado em chiclete, mas é deselegante, tá? Agora, o cara faz isso uma doutrina. Como a igreja pentecostal fez muitos anos. Mulher tem que usar saia, homem tem que usar paletó e gravata. Eu usava aquele paletó e gravata encebado, né? Brilhava o negócio. Tão sujo e gasto que era. Mas tinha que ser aquilo ali. Então, quer dizer, a igreja não acompanhou. Então você falou da década de 60, nós paramos, muitas igrejas pararam na década de 60. Não viram o feminismo crescer, não viram as drogas, a liberação das drogas crescer. Ficaram preocupados com isso, com o chicletinho, com a guitarra dentro da igreja, como hoje estão preocupados. Não sou a favor, não gosto de tatuagem, de um homem com brinquinho, não gosto nada disso aí. Mas estou dizendo, a pessoa está preocupada com isso, e o diabo aí, soltando uma pandemia, deixando os caras dentro de casa, escondido, tem crente escondido embaixo da cama. Às vezes o cara que olha para os outros e acusa é o cara que está com medo de sair de casa. Exatamente, é o cara que tem medo da morte. Quer dizer, quem que é pior? O cara que está com um brinquinho dentro da igreja, levantando a mão e agradecendo a Deus, ou o cara que está escondido lá embaixo da cama, né, se borrando todo com medo da pandemia?
Então, e é exatamente isso que você falou sobre questão de essas pessoas que ensinaram a questão mais sexual para a juventude na época e tal. Você vê, nessa época você não tinha isso na escola, mas aos poucos, o que foi acontecendo? A cultura foi sendo dominada por não digo nem um ateísmo também, de uma certa maneira, né? Esse estado ateu que a gente tem hoje, mundialmente, nem só no Brasil, mas eles foram achando formas de enfiar isso dentro da escola, e aí quando você coloca dentro da escola, você não coloca com uma visão cristã, porque o Estado é laico. Sim. E aí você vai ensinar, aí explode caso de menina grávida, é para combater a gravidez precoce, a incidência de AIDS, essas coisas. Mas você vê que na realidade só aumenta, né? A AIDS só aumentou desse jeito por causa dessa cultura que vem já desde o fim dos anos 50 e início dos anos 60, de liberação de tudo. Sim. Né? Droga, sexo, rock and roll, estoque, né? Maio de 68 lá na França. E é isso, a igreja, quando a igreja, as pessoas falam, mas a igreja evangelizou, a igreja não sei o quê. Tá, mas ela deixou de exercer um papel muito mais importante, que foi de contaminar a cultura. Exatamente. Permitir que todo esse progressismo, essa esquerda identitária, que até quando eu falei de comunismo agora há pouco, e é exatamente isso, continua sendo a mesma coisa, só que não é com foco na economia, é foco no costume, né? É que o Cristo fala, né? Coa a mosca e deixa entrar o camelo. Então a igreja é exatamente esse retrato aí. Nós coamos a mosca e deixamos entrar o camelo. Então, a igreja que saiu de um extremo para outro. Aí pode tudo, libera tudo, igrejas liberais. Tanto é que você tem igreja evangélica de gays, você tem igreja evangélica de lésbicas, você tem igreja na Europa que tem fumódromo na entrada, né? Vamos bater um beckzinho, depois a gente vai para o culto. Então, quer dizer, você tem, liberou, um lado liberou, enquanto o outro lado restringia, e nós perdemos o equilíbrio. E dificilmente a igreja recupera esse equilíbrio. Sim. Então você vê o povo, como eu falei aí, né, com medo da pandemia, não é verdade? E as coisas acontecendo. Né? A escola ensinando ideologia de gênero, a escola fazendo a cabeça das crianças, professores totalmente marxistas, né, com ideologia de esquerda, grupos chamados evangélicos. Aqui é um podcast, a gente pode ter um pouco mais de liberdade, né, mas grupos que se intitulam evangélicos. Quando você entra na criação, na formação, às vezes, desses grupos, você se assusta com a formação de líderes, de onde eles vêm, o que eles pensam. Então é um tempo complicado. Nós estamos vivendo um tempo complicado. E às vezes as pessoas falam, mas o que aconteceu com o mundo? Você fala, o que aconteceu com o mundo é isso, esse combate cultural que essas pessoas do mal fizeram, né? E aí você tem uma sociedade cada vez menos cristianizada, cada vez menos com esses valores, cada vez mais com essas ideias aí. Sim. Chega ao absurdo de você ter igreja, se não me engano, acho que é na Alemanha, se não me engano. Eu não vou ter certeza se é Alemanha ou se é Suécia, talvez seja Suécia. Mas uma igreja lá que, se não me falha a memória também, luterana, que já criou uma doutrina de que não, Deus ele é... Mulher. Ou assexuado, por ser assexuado, ele, né, mas isso joga nos dois times. Isso, para defender que não, a gente precisa de sacerdotes, então, de sacerdotisas que sejam pederastas, lésbicas, etc. Então você começa a trazer a construir, né, com esse liberalismo aí, toda uma doutrina em cima, inclusive, do erro, né? Aí os extremos novamente. Você pega cristão que fala assim, eu odeio o homossexual. Fala, irmão, você é louco. Vai dizer que você ama o homossexual. Fala, amo o homossexual como amo a minha vida. É um ser humano, agora nós odiamos o homossexualismo, é a prática errada. Né? Então são os extremos. Um cara odeia o homossexual, o outro aceita. Então nós temos que atacar o foco, a situação, conversar. Né? Você então, não, na minha igreja eu não permito, tal. Pô, mas às vezes o cara está lá, o cara está perdido, ele nem sabe o que é. Exatamente. Então, quem que vai esclarecer se você não tem dentro da igreja? É um tempo complicado. Aí entra a necessidade do ensino e do aprendizado teológico. Né? Aí entra a necessidade. Então, os pastores que se omitiram de mandar
As igrejas batistas mais antigas, elas pagavam um seminarista. Pegavam um cara lá. Naquela época tinha esse negócio de chamado. Ô, irmão, lá tem chamado, né? Uma bobagem que não tem tamanho. Esse negócio de chamado, isso aí, né? É o cara que tem que saber. Mas aí a igreja às vezes bancava. Aí quando o cara estava para se formar, ele ia ajudar o pastor, assessorava o pastor. Meio que põe em prática, né? Põe em prática. Então, isso aí foi se desmantelando. Eu não sei aonde que o cordão foi esfarelando a corda e ficou fraquinho. Até hoje nós estamos por um fio. Nós estamos por um fio. Eu não sei quem foi que fez um estudo aí, que os batistas, por exemplo, correm o risco daqui a alguns anos, não sei se 10, 15 anos, não ter mais pastor, como está acontecendo com a Igreja Católica. Né? Nós tivemos lá naquele seminário lá, um lugar show de bola, que estrutura maravilhosa, não tem os chamados vocacionados. Quem quer ser padre hoje em dia? Fala a verdade. Né? Com todos os escândalos da Igreja Católica, que paga a culpa por muitos erros, mas também paga a culpa por ter a cruz. Né? Então nem tudo é culpa da Igreja Católica. Às vezes é vítima injusta. Exatamente. Né? Como nós somos. Né? Como o cristianismo é perseguido. Na China, por exemplo, ninguém fala o que acontece lá. Países árabes, né, muçulmanos, melhor dizendo, eles não veem diferença entre Nossa, católico e protestante. Que é isso? Pelo amor de Deus. Quando a gente tem contato, a igreja onde eu estou como pastor, a gente tem o privilégio de receber missionários que vêm do campo. E eles falam, né? Eles falam que nem essa divisão que nós temos aqui, esse horror que a gente tem pelo catolicismo, por culpa da idolatria que a religião católica traz, mas eles falam para nós, no campo é diferente. No campo, quando é cristão, a gente se junta todo mundo lá. Então é luterano, é adventista, é mormon, né? É mormon, são os cristãos, por quê? São os que levam a mensagem da cruz, do Cristo. Então, eu não sei, em algum ponto a gente falhou. E hoje a gente vê um arco-íris, né? Não dos gays, né? Coitado de Deus, né? Ele criou o arco-íris, e os caras falam que é do gay, mas é um arco-íris. É um arco-íris. Então você tem o cara que é vermelho, o outro que é azul, o outro que é verde, e nós não conseguimos conversar mais, não há mais diálogo. Então o cara fica falando que você defende a família, não, você é bolsominion, você é não sei o quê. Quer dizer, o cara não olha que o cara não é perfeito. O Bolsonaro não é um cara perfeito. Pô, você vê o que esse cara está defendendo da família? Então, quer dizer, não, tem que tirar ele. Tirar e colocar quem? Tem que dar graças a Deus que esse cara entrou para quebrar o domínio do PT, porque eu achei que eu ia morrer vendo isso aí. Né? E então nós estamos fazendo a desconstrução. Ó, fazia um tempão que eu não ouço falar de homossexualismo e tal. Hoje o negócio é Covid. Agora também você vê que está morrendo gente pra caramba aqui no Brasil. Não se fala tanto. Né? Isso eu ia falar um negócio. Na minha juventude, eu fui fazer um serviço na divisa de São Paulo, do Brasil com o Uruguai. E aconteceu uma situação lá que no avião não pousava na fazenda lá. E eu queria voltar para casa. Né? Terminei o serviço. Aí os caras falaram, um carro vai te levar. Foi uma aventura. Né? O carro atolou até me levar em Porto Alegre, para de Porto Alegre eu pegar o avião. E no meio do caminho o carro atolou, tal. O cara, não desce do carro, não, vai chamar uns caras, porque se eu descesse ia me sujar todo, né? No fim até desci lá na frente para ajudar a empurrar. Ficou atolado porque eu queria ir embora. O cara que me levou até o aeroporto, não, ele me levou até a rodoviária. Da rodoviária eu peguei um ônibus para até o aeroporto, Porto Alegre, para depois ir para São Paulo. Na rodoviária a gente sentou para conversar, enquanto comprou a passagem, tudo, a empresa que eu fui fazer a manutenção. E o cara perguntou assim para mim, esse negócio de AIDS, isso é verdade? Isso é mentira, né? É só para os caras não saírem pegando mulher. Eu falei, cara, você é louco, bicho. Isso é verdade, sim. Não, eu não acredito. Né? Era gauchão, né? Não acredito, tchê. Eu falei, não, cara, isso é verdade, sim. Então, o que eu vi de cara morrer, se eu puxar pela minha memória aqui, eu te falo uns 10 artistas que morreram de AIDS. Agora, pergunta se na época ficava, olha, morreu tanto de AIDS. Pergunta, se que nem fala de Covid hoje em dia. Ao contrário, o cara é colocado no pedestal. Exatamente, então artista, coitadinho. Então, você vê, em tudo tem a politicagem. Né? Em tudo tem a politicagem. Eu não nego a existência do vírus.
Seriam idiotas se fizesse isso. Mas eu digo assim, como está sendo usado. Né? E o próprio cristão, às vezes, ele está no rodomoinho e não está percebendo. Ele está lá no rodomoinho e não está percebendo. Né? Que está naufragando. Então eu vejo uma necessidade muito grande. A igreja tinha que se voltar para o estudo bíblico. Tinha que se voltar. E as escolas bíblicas estão morrendo. As escolas bíblicas, elas estão morrendo. E a gente tem essa liberdade hoje, essa facilidade. Ah, não, eu tenho o celular, tudo. Então você percebe. Uma escola bíblica, ela começa 100 pessoas assistindo, visitando lá. Daqui a pouco você olha, tem 30, 20, né? Porque as pessoas vão enjoando. Daqui a pouco, vai falar sobre Gálatas. Estou cansado de ouvir falar sobre Gálatas. Vídeo, Hoje eu vou no aniversário. Hoje eu tenho aniversário, mais tarde eu dou uma olhadinha, às vezes eu dou uma visitadinha, coloca até um positivo, né? Mas o cara não presta atenção naquele que está lá. Então, isso aí só interessa a alguém. Isso interessa um sistema de governo desconstrutivo, e isso interessa ao diabo, ao inimigo. Então hoje eu vejo a fé esfriada, a fé está completamente, não está esfriada, está congelada, e eu vejo cristãos com medo do básico. Quer dizer, o cara, ele sabe que a morte é uma passagem, mas hoje eu vejo crentes com medo da morte. E percebo assim, né, fugindo cada vez mais do ensino, do aprendizado bíblico. Muita preocupação eu vejo isso.